Gigante. gigantesco. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Cara, agora vamos falar do seu livro aqui. Quando que ele vai ser lançado? Dia 2 de agosto, no Palace. Por favor, eu gostaria muito que vocês estivessem lá. Você de casa também. Que dia da semana que é? Um sábado. Ah, sábado pela manhã. Pra ninguém ter o motivo de não ir. Agora eu sei por que eu errei a data. Porque a gente errou a data que era pra você vir aqui, né? Errou a data. Dia 29 eu estava aqui. Ah, é? Aí ele falou, eu te liguei, eu tava falando que você não atendia. Eu falei, pô, mas era domingo, você tá me ligando de domingo? Nossa. Porque você mandou eu vir aqui de domingo. Né? Caramba, o cara foi de domingo. Caramba, isso é... Eu fui. Ótima Foi consideração. isso. Mas era pra ser dia 29 de julho. 29 de julho. Acho que ia dar na... Pra ele vir aqui? Pra ele vir aqui. Ah, sim. Porque ia ser bem próximo do lançamento do seu livro. Entendi. Entendeu? Não, o livro vai ser lançado, então, dia 2 de Daqui um agosto. mês. Dia 2 de agosto, próximo agora. É um sábado, a partir das 8h30 da manhã, no Palace. Vai até às 13 horas. Vai lá tomar um café da manhã comigo, bater um papo, falar sobre o livro, né? Adquirir o livro, ajuda aí, né? É um livro sem a pretensão de ser um manual, né? Mas é um livro que fala com aquelas pessoas que levantam de manhã e falam assim, acho que eu vou ser candidato a vereador nessa cidade. Eu vou ter... É o primeiro capítulo, né? Também. Eu vou ter 5.000 votos. Decidir ser... Né? A decisão de candidatar. Porque meu círculo social é grande. Muito grande. Conheço muita gente. Não é possível. Eu vou ter 5.000 votos. Eu já tô eleito. 90% das pessoas que partem para isso têm esse sentimento. Sim. E o que acontece? Isso é um prato cheio, né? Pra quem tá... Não, e é bacana, porque assim, ó, sonhos. Eu conheço gente que destrói sonhos. E não é essa a intenção do livro. A intenção do livro, se você seguir o livro, você pode até virar um vereador. Se você seguir o livro, você pode até virar um vereador. Se seguir passo a passo do que está ali. Eu não segui. Eu fui candidato 2 vezes. Para chegar no livro, fui candidato 2 vezes. Né? Eu sou melhor nos bastidores do que como candidato. Eu tenho preguiça de fazer o que está ali. Mas se não fizer o que está ali, você não vai ser eleito. Uhum. E não estou te garantindo que você vai ser eleito. Mas você corre um grande risco de se tornar um vereador se você seguir esse passo a passo. Às vezes também a pessoa que se torna candidata a vereadora é incentivada por amigos, familiares, é muito comum. Eu já ouvi isso muito. Você conhece tanta gente. Tipo assim, como a gente encontra muita gente na rua, cumprimenta, fala, nossa, você conhece muita gente, você tinha que ser candidato a vereador. Tipo assim. É sempre assim. Sabe o que acontece? Aí beleza, aí se você tá... Porque é ego, você sabe que é ego. Não tem jeito. Mexe com o brilho da gente, a gente, poxa, acho que eu posso. E muitas coisas na sua vida você fez porque falaram que você podia. E você foi lá e fez, mesmo sabendo que não podia, mas acabou acontecendo e fez. Por quê? Porque mexeu com você. Então, quando mexe com você, você vai e faz. Então, poxa, você vai lá ser candidato, cara, você vai estourar de voto e tal, e o cara acredita e vai. Mas o que acontece? Qual que é o problema depois? Muitas vezes você acredita e existe uma fila. Existe uma fila. Quantos vereadores tem na Câmara Municipal de Ribeirão Preto hoje? 22. 22. Quantos candidatos existiram na última campanha? 400. Entende? Concorda que o número... Na penúltima foi 600. O número, então, existe uma fila. E o melhor trabalho vai fazer com que o cara chegue. Né? E o que acontece quando o cara não tem esse controle emocional? Porque o livro fala muito disso, fala muito de você ter esse controle, esse conhecimento. Você precisa ter o conhecimento para poder ser o candidato. Não ficar com aquele pensamento assim, não, eu vou ganhar. Legal você ter esse pensamento, mas e se você não ganhar? O que acontece depois? 90% das pessoas se decepcionam. Sim. Se decepcionam. E acaba se decepcionando com família, com amigos. É verdade. Ele já começa a olhar desconfiado pros amigos. Cara, eu perdi um casamento. Eu perdi um casamento por causa disso. Nossa. Porque eu insisti. Da primeira vez, me deu maior apoio. Da segunda vez, então... Você vai insistir nisso? Cara, quando você não tem apoio da família, esquece, não vai. Não vai.
a sua mulher sabe mais que você. Não vá. Não vá. Se você não tem o conhecimento, se você não tem o caminho para chegar, não vá. Eu não estou destruindo sonhos, eu estou pedindo para você não se decepcionar. Porque você vai se decepcionar. Eu vou ter 5.000 votos, e você tem lá 329 votos, como foi. É que o meu caso, né, Tropiano, a gente já conversou sobre isso, existe um adendo aí na minha primeira candidatura. Mas aí você pega e tem 329 votos, por exemplo. Você fala, como assim? Como assim? Eu sou conhecido. Eu terminei a campanha totalmente torto, porque tô contigo, né? Você termina torto a campanha. É verdade. Né? Como é que pode? As pessoas falaram que estava comigo. E aí você entra numa depressão sem limite, muitas vezes. Começa a ter problema em casa, e você leva o problema para dentro da vida. Então, existe uma estrutura. Você precisa se estruturar para ser candidato. Ok, tem a vontade de ser candidato? Legal. A vontade é o primeiro passo. Mas aí tem os outros passos. Por que eu vou ser candidato? Para fazer o quê? O que eu vou fazer? O que faz um vereador? E aí muitos deles entram sem ter esse conhecimento. Ah, eu quero ser vereador. Tá, mas como é que funciona? O que é ser vereador? Para que serve um vereador? Quais são as atribuições? Quais são as atribuições desse sujeito, dessa peça importantíssima na sociedade? Apesar que todo mundo fala assim, não, eu tô cansado, tem uma Câmara Municipal que não faz nada, omissa e não sei o quê. Não, é necessário. Ah, mas eu não gosto de política. Lamento te informar, a política está da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu grupo de amigos, na sua empresa, a política faz parte da sua vida. Não tem jeito. Você não vai fugir disso. Eu não quero saber de... Você ouve muito isso. Não quero saber de política. Lamento te informar. A vida dele é regida pela política. 100%. 100%. Né? Então, o livro ele não tem a pretensão de ser verdade absoluta de absolutamente nada. Ele não tem essa pretensão. Mas ele é um caminho que, se você segui-lo, você pode até se tornar um vereador. Entendeu? Muito bom. É para isso que a gente escreveu durante alguns anos. Não sei se nós falamos aí, né? O título do livro é Quero ser candidato a cargo público municipal. É o subtítulo Como fazer minha campanha para vereador, do Ramalheiro Júnior. Então, só reforçando aí, no dia 2 de agosto, né? 2 de Sábado, agosto. a partir das 8h30, lançamento. Isso. O Tropiano, no início, tinha me questionado da trajetória, por exemplo. Eu falei da trajetória na iniciativa privada, mas não falei da pública. Sim. Né? Então, lá em 2013, a gente iniciou-se lá na associação de moradores, aí a gente vem frequentando a Câmara, e aí você acaba sendo assessor de um determinado vereador e vai buscando conhecimento até chegar ao ponto de eu ter sido presidente de 3 partidos e vice-presidente de um outro. Hoje eu sou coordenador de um determinado partido, até então. E nesse processo de conhecimento, eu falo sobre isso no livro, falo sobre todos os partidos que eu fui presidente e vice-presidente, coordenador regional. Isso te traz experiências e conhecimento de dentro. Fui delegado de esporte do Estado de São Paulo no governo Márcio França por 2 anos. Então, é mais uma experiência que a gente vai buscando, e aí é a nível estadual. Então, acho que você trabalhou a nível estadual também, né? Sim. Então, é uma outra pegada, é uma política mais, bem diferente da política local. Posteriormente, eu fui chefe de RH, por exemplo, da Funtec aqui em Ribeirão Preto, no governo passado. Hoje eu estou no Centro de Qualificação, né, como gestor do Centro de Qualificação hoje, fazendo mudanças inúmeras lá dentro, fazendo funcionar aquilo. Então, tudo isso capacita a gente para falar um pouquinho da situação sobre política, nos capacita para poder pegar tudo aquilo que a gente já viu de campanha. Eu já elegi vereador 2 vezes, já elegi vereador. Eu elegi vereador, não fui eleito vereador. Trabalhando nos bastidores. Trabalhando nos bastidores, criando chapas, né, para fazer com que nomes sejam eleitos. Então, a gente foi vendo como que o A trabalha, como que o B trabalha, o que funcionou dentro disso, o que não funcionou dentro disso, né? Qual o caminho que se deve tomar. E aí,
a gente chegou nesse resumão aí de como chegar para ser candidato e obter êxito. Muito bom. Por quais partidos o senhor passou? Eu passei pelo PMN, eu fui presidente do PMN, eu fui presidente do PROS, eu fui presidente do Solidariedade, fui vice-presidente do Republicanos, né? Fui coordenador regional do PROS também. Então você vê que aí há uma pluralidade, né? É bem plural aí, de esquerda, de direita, e eu sempre tive um foco, uma conotação em cima disso. Tipo assim, toda vez que me convidaram para ser presidente de partido, a primeira coisa que eu falava, eu posso trabalhar conforme a necessidade da minha cidade? Acho interessante você falar isso, né? Porque até a gente tira um pouquinho a gente pode falar da necessidade de se ocupar espaços. Você entrou dentro de um partido, e esse partido tinha um viés e você acabou assumindo um outro dentro da cidade. Eu acho interessante você falar isso. É simples entender isso que o Tropiano está colocando. No PROS, por exemplo, eu fui presidente regional do PROS em Ribeirão Preto. O PROS é um partido de esquerda, era um partido de esquerda. Era porque acho que fundiu agora, né? Era um partido de esquerda. E a conversa que eu tive com o presidente na época foi o seguinte: então, eu aceito sim, eu quero, bora lá, vamos fazer um trabalho. Mas a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade pontual nesse assunto, né? É uma cidade 70% de direita. Eu posso trabalhar na minha cidade conforme a cidade manda? Não, pode sim. E aí teve uma história engraçada que foi o seguinte: no meio desse processo, eu já tinha feito o PROS crescer 400% em Ribeirão e região, trazendo pessoas para dentro do PROS, deixando ideologias de lado. Filiando. E você quer fazer o quê? Não, eu sou de direita, não tem problema. Eu sou de esquerda, não tem problema. Aqui é plural. Bora lá, vamos trabalhar. A gente precisa trabalhar por Ribeirão. E aí, na campanha Haddad Bolsonaro, o PROS Ribeirão Preto apoia quem? Bolsonaro. O PROS Nacional apoia. E aí a imprensa vem e questiona. Ramalheiro, diz uma coisa para mim. Você tá apoiando o Bolsonaro? Como é que fica isso no partido? Eu falei, não, já está conversado no partido. A gente pode divulgar isso? A gente pode fazer matéria sobre isso? Fica à vontade, tá tudo certo. Fizeram a matéria, uma semana depois me liga Eurípides Júnior, na época o presidente nacional do PROS, questionando o seguinte: Amareiro, eu tô com um jornal aqui na mão e ele tá dizendo que você tá apoiando o Bolsonaro em Ribeirão. É isso mesmo? Eu falei, mas eu não tô entendendo a pergunta do senhor. Quando nós sentamos para conversar, eu disse para o senhor que eu ia trabalhar conforme Ribeirão Preto desejaria que um partido trabalhasse. Ribeirão Preto é 70%, 80% de direita. Eu vou trabalhar contra? Vou perder esses votos? Não existe isso. Então você tem que deixar a ideologia de lado e ver o que a cidade precisa. Falei, tem algum problema? Ele falou, não, é para eu entender aqui o que está acontecendo, para poder passar para as pessoas da forma que eu preciso passar. Falei, então o senhor não está me criticando, não. Não, eu só queria saber se isso é verdade para poder ver o que eu faço aqui. Falei, então o senhor fica à vontade, faz o que o senhor tem que fazer aí. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente tem, hoje eu entendo um pouco mais diferente, que você tem que seguir as diretrizes do partido, né? Então, hoje eu acredito que não seria tão fácil, tão simples eu sentar com um partido que me queira como presidente dele e falar para ele, então, você é de esquerda, mas eu vou trabalhar em Ribeirão de direita. Hoje eu acho que não cabe mais isso. Mas o que eu estou vendo dentro de alguns partidos, né? Você pega, por exemplo, o Solidariedade. Eu fui presidente do Solidariedade. Hoje é meu grande amigo, o Reginaldo, que é o presidente dele. E eu estava conversando justamente isso com o Reginaldo esses dias e ele estava me falando. Eu falei, não, Regis, eu prefiro estar num partido com um viés mais para a direita do que para a esquerda. Tá? Eu falei, não, mas o Solidariedade não é esquerda. Mudou. Ele mudou. Hoje ele é um centro-direita. Eu falei, como assim? Eu falei, não, mudou. Então hoje o Solidariedade, do que eu vivi, não é o mesmo Solidariedade atual. Eles mudaram, eles entenderam o que a população está desejando e está indo para o caminho que a população deseja. E eu acho que isso pode mudar, eu acho que isso está legal, eu acho que faz parte, né? Você vai perder algumas coisas, você vai perder alguns nomes, você vai perder alguma situação, mas você acaba equalizando com a maioria. E o que é a política? Você ouvir a maioria.
Vai ter uma minoria que discorda? Vai. Né? Uma perca, ela é fato, não tem jeito. Mas a gente precisa trabalhar para a maioria. Não é isso? Tá na sua casa lá, você tem 3 filhos, sua mulher e você. Decidem ir para a praia, vamos votar. Eu quero ir para a montanha. E aí você vai ganhar e a sua mulher perde e ela vai ficar emburrada? Não, vamos para a praia. Entendeu? Nada, na minha casa é ditadura, quem manda sou eu. Quem manda é você, eu entendo, eu sei disso, imagino isso. Achei que era monarquia. É uma ditadura monárquica. Muito bem. E é isso. Lembrei que eu ia falar. E aí, é bem legal você falar sobre esse assunto, porque muita gente chega na época da eleição, principalmente eleição para vereador e para prefeito, as pessoas não entendem, né? Vê aí nos rincões do Brasil, nossa, mas como que o PL do Bolsonaro tá apoiando, Grudou tá junto fulano. com o PT lá no, sei lá, no Rio Grande do Norte. É a realidade local. É a realidade local. A pessoa ela não conhece nem a realidade da cidade dela, quer entender dos outros, lá longe. Mas é essa pessoa que polariza que vai fazer esse questionamento. Quem tem um mínimo de entendimento político não faz esse questionamento. O radicalismo, ele tanto de um lado quanto do outro, eu acho burrice. A questão é que assim, o problema é que no Brasil não é permitida a candidatura independente, né? Ainda não. Então, por enquanto não. Então isso acaba limitando bastante o escopo de candidatos. E aí tem que haver essas alianças, acabam acontecendo, acaba sendo inevitável, né? Porque os donos dos partidos, né, os dirigentes e tal, eles têm um poder muito grande, né? Para poder formar a chapa conforme ele entende ali que é estrategicamente melhor para o partido dele. Então, se pudesse ter a candidatura independente, tudo bem, vai um purista lá, não, eu vou ser de nenhum partido, não quero aliança com ninguém, vou ser candidato eu sozinho. Beleza, então vai com Deus, entendeu? Você sabe uma coisa que a gente precisa entender nesse aspecto? Por exemplo, o cara... A gente, de uns anos para cá, que foi entender o que é a direita e o que é a esquerda. A gente não sabia o que era a direita e o que é a esquerda. Se você voltar aí antes do Bolsonaro, por exemplo, eu fui presidente do PMN, cara. Eu não sabia o que era direita e o que era esquerda. Eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. Eu não sabia que aquilo que eu queria era mais voltado para a direita. Entende o que eu estou dizendo? Eu não tinha noção, acho que muita gente não tinha noção exata do que era uma direita e do que era uma esquerda até alguns anos atrás. Eu acho que, e aí a gente tem que tomar cuidado para não polarização, mas a partir dali, do Bolsonaro virar presidente, que se teve a ideia de fato o que era uma esquerda, o que era uma direita. E eu não estou aqui falando que a direita tem coisa ruim ou coisa boa, ou que a esquerda tem... Todos têm coisas boas para poder apresentar para a sociedade. Uns todos. bem pouco, né? Uns bem pouco. Mas existem as coisas boas. Sim. Ok. Né? Eu não estou querendo aqui polarizar. Certo. Sim. Eu, evidentemente, todo mundo sabe, eu sou um cara voltado para centro-direita. Ponto. Né? Ponto. Tá só fazendo uma análise, né? Tô só fazendo uma análise. Porque eu não sou... Claro que tem gente boa dos dois lados e tem gente ruim dos dois lados. Então as pessoas precisam mais focar nisso. O que é bom aqui que traz para a sociedade coisas positivas? O que é bom aqui que traz... Entende? E fazer com que isso se canalize para a sociedade, para uma benfeitoria para a sociedade. Sim. Busque o bem comum. Busque o bem comum. Parar de ficar buscando extremismo. Assim, é que na minha visão eu acho inevitável isso daí, que o pessoal fala, igual você comentou. É porque tá novinho ainda, tá novinho as coisas ainda, né? Esse extremismo tá novo porque o Bolsonaro é novo no aspecto político, vamos colocar assim, de ter divulgado Bolsonaro, tudo isso. Mas eu acho que isso aí não tem volta não, acho que vai só acentuar. Você acha que essa divisão vai... Com certeza, porque assim, é só observar em alguns outros países, o que acontece geralmente? Igual hoje tem o Bolsonaro. Eu acho que se surgir um candidato que seja mais à direita do que ele, vai ter mais chance. É claro que ele tem muitos votos hoje ainda, muito apoio e tal, beleza. Mas muita gente já o critica e já o considera centrista. Hoje em dia já. Muita gente da direita, não é verdade? Né? Fala que é do centrão e tal. Eu tenho certeza que se surgisse um candidato viável que esteja ideologicamente mais à direita que o Bolsonaro, a população direitista iria em peso nesse candidato e abandonaria o Bolsonaro. Não tenho dúvida, eu concordo com você. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando. A tendência é cada vez mais ir polarizando mesmo. Porque na esquerda é a mesma coisa. Né? O que o pessoal, por exemplo, do pessoal critica o Lula?
que acha que ele é pouco de esquerda, que tem que ser mais de esquerda ainda. Centro-direita, acho que o Lula é centro-direita. Falam que ele é centrista também, que o Lula é centrista. Eles querem um presidente que seja de esquerda mais esquerda ainda, entendeu? Esquerda roxa, nem vermelha, né? Esquerda roxa. Então, acho que com o tempo... Vai dar régua de cada um também, né? Tá louco. Pois é. Muito bem. Tem mais alguns comentários aí, deixa eu ver. O Tavares tá me O Tavares não fez a pergunta clássica, né? Das armas? Mais pra trás, ele perguntou sobre as grandes lojas. Ele falou assim, ó, ele conhece as 6 grandes lojas de armas de Ribeirão Preto e os clubes de tiros e suas necessidades? Tá só perguntando se o senhor conhece. Eu participo do clube de tiro da Castelo. Ah, é? Legal. Eu gosto. Tá, respondeu já, né? E atiro bem. Ah, é? Ele até comentou aqui, falou que tem uma feira de armas que vai deste dia 2 ao dia 5. Bacana, hein? Depois eu vou dar uma olhada, ver se eu vou lá conhecer. Bacana.